para uma história cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Marina Gouvêa. Quando eu cheguei a Paraty, eu fui nessa casa que eu falei de conhecidos de amigos nossos, e eu fiquei lá. Então, tinha 5 meninas também. Então, isso foi muito bom também, né? Porque aí elas, na hora, nós chegamos à tarde e ela disse, olha, hoje eu vou levar você para ver o mar. Daqui, a praia, que era a Praia do Pontal. E era uma noite de lua cheia. Vocês imaginam a lua cheia em Paraty, como é linda, né? Quando você chega ali na ponte do Pontal e olha para o mar, não tem nada mais bonito no mundo. Então, aí você vai para a praia e foi a primeira impressão que eu tive de Paraty. Eu tinha acabado de chegar e fui com elas todas andando pela rua para ver a praia. Então, foi o que eu escrevi. Paraty. Quando te conheci, fui levada a ver-te das areias brancas do Pontal. Era noite de lua cheia. A prata do luar cintilou nas águas tremulantes. Penetrou minha alma recém-chegada e a arrebatou em amor eterno. Quando eu vim para Paraty, a cidade era muito diferente de agora, né? Naquela época, o transporte era muito precário. Só tinha um ônibus que vinha do Rio ou de São Paulo, que vinha por Guará, né? E descia a serra. E a serra não era a serra de hoje, né? Era zigue-zague e uma coisa muito difícil, mas era bonito, era interessante. E eu gostei. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma surpresa muito grande. Eu vim ficar numa casa de umas pessoas conhecidas, de amigos nossos, e fui muito bem recebida. Então, para mim, isso aqui foi uma delícia, vir para Paraty. E eu vim para ficar 2 anos, só que desses 2 anos eu estou até hoje. Aí me casei aqui, tenho os filhos todos crescidos e trabalhei numa escola só, que é o Sembra, quando fui escolhida para o Sembra, e dali eu nunca saí para outra escola. Quer dizer, já trabalhei em outras escolas, mas comecei e me aposentei no Sembra. Naquela época, aqui era tudo muito diferente, porque era uma paz, uma tranquilidade total, né? Você não via violência. Você podia sair à rua, assim, quando tinha uma necessidade, você precisasse ir à Santa Casa, você podia ir 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas, sozinha, que não tinha problema, porque não tinha nada que impedisse, né? Agora a gente tem medo, né? Claro. As portas ficavam abertas e as portas não eram fechadas. As portas da rua eram fechadas com uma cordinha. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isso, que era uma cordinha. Então, a pessoa chegava a qualquer hora, puxava a cordinha e entrava. E ninguém entrava na casa de ninguém, a não ser convidado. Era muito diferente. Era um tempo muito bom. Era justamente isso, né? Era aquela liberdade de você poder andar à vontade, não ter preocupação com violência, entendeu? E os amigos, porque todo mundo se reunia na praça, né? Aí chegava no sábado, a vida era um pouco diferente da agora, né? Porque de uns tempos para cá, se bem que eu acho que agora está até mudando de novo, porque a liberdade ficou muito grande demais e depois, com a violência, as pessoas estão se retraindo, né? Mas a gente podia ficar na praça, passeava, e as meninas passeavam nessa pracinha aqui da Matriz. As meninas passeavam no domingo à noite, as meninas passeavam de um lado e os rapazes de outro, então se encontravam. Isso aí era um hábito, eu acho que de quase toda cidade pequena, né? E aí se encontravam e conversavam, mas é incrível, porque não tinha aquela coisa de falta de respeito, não. Todo mundo
se conhecia, todo mundo conversava, todo mundo namorava, mas era uma outra coisa, era bem mais tranquilo, né? O Zilke Ribeiro era dono da primeira galeria grande daqui, né? A primeira galeria foi do Dr. Marino, que era Marino Barreto, e eu sou Marina Barreto. Então, uma vez eu cheguei no correio, que naquela época a gente pegava a carta no correio, e eu fui pegar uma carta e me entregaram a carta dele. Quando eu saí, que fui olhar, bem, mas não é Marino, é Marina. Aí, quando olhei, era de São Paulo, eu disse, bem, não é, voltei e entreguei, né? Antes de abrir, a sorte que eu não tinha aberto ainda a carta. Mas ele era uma pessoa, ele me chamava de prima, porque era quase o meu nome. Doutor Luiz Foz, aquele pessoal daquele tempo todo era assim, de grande amizade da gente. E o Zilco era como um irmão para mim, porque ele morava no hotel, que nós tínhamos uma pousada ali no centro, né? Que hoje virou lojas, né? Mas a pousada recebia muitas pessoas de São Paulo, pessoas bem interessantes, e que a gente acabava fazendo amizade. Muita gente legal. Foi muito bom.